Olá, estamos começando o nosso ponto de vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, você sabe, não é o horário tradicional da discussão política, do debate sobre os temas importantes, né, que estão sempre na pauta aqui da cidade, da região metropolitana, a educação, a saúde, o meio ambiente, o transporte, a segurança pública, o nosso desenvolvimento econômico e social, enfim, né, os assuntos que a gente bate de frente no nosso dia a dia aqui pela região, né? E, claro, os temas também de interesse nacional, que são muitos aí, vão se repetindo, envolvendo aí a presidência da República, seus filhos, enfim, né? A política confusa do Brasil de maneira geral. Lembrando sempre que de segunda a sexta, às 8 da noite, você tem sempre a nossa reprise, né, aqui pela Santa Cecília TV, caso não tenha acompanhado aí as discussões, os debates que a gente promove aqui no horário ao vivo, né, sempre às 1h30 da tarde. Participa com a gente desta edição a nossa sempre querida professora Lúcia Teixeira, né, escritora, educadora, psicóloga. Lúcia, que é a presidente da Unisanta, né, Universidade Santa Cecília. Prazer recebê-la. Tudo bem, Lúcia? Tudo bem, Boturão. Prazer estar aqui com a professora Patrícia, com o Marco e com os nossos assistentes, porque a gente, na verdade, são participantes porque no mundo inteiro a gente pode, não só pela TV, pela internet, enfim, YouTube, de todas as formas nós estamos juntos aí em tempo real. Então, prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado a você que está conosco mais uma vez, prazer é sempre nosso. Como a Lúcia disse, a doutora Patrícia Gores, né, advogada, professora aqui também da Santa Cecília, da Unisanta, não é? O 5º ano de Direito, também colabora e participa em mais esta edição do Ponto de Vista. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Mais uma vez, é um prazer estar aqui, né, para debater as notícias da semana, da região, do lado desses dois queridos e da doutora Lúcia também, né? E que vai trazer... Eu gosto dessa questão desse balanceamento de gênero, viu? É bom ter mais uma mulher na bancada. Muito bom, eu achei ótimo. Eu também achei é raro, é raro. Então é que muito bom. A igualdade aqui, estamos aqui menos, defendendo, né, Patrícia? É Aliás, junto com eles que também defendem Sim, isso. E o mais importante, o número de santistas hoje na mesa é superior a qualquer outros, né? Porque 2 santistas para cá e os outros para lá. Os outros para lá, tá certo? E lá na ponta o Marco Santana, atento sempre aí às redes sociais, às transmissões que fazemos aqui do Ponto de Vista, e a sua participação sempre muito importante conosco. Tudo bem aí, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Professora Lúcia, quando uma pessoa que a gente gosta de trazer ao programa se ausenta por muito tempo, a gente diz que ela passou um tenebroso inverno. Mas quando a gente gosta muito que a pessoa participe, a gente fala que foi uma era glacial inteira. E é o caso da senhora, então seja muito bem-vinda aqui. A gente espera contar esse ano aqui, com mais Dia da vezes. Mulher. Eu espero contar mais vezes a sua participação aqui no Ponto de Vista. É sempre um prazer, uma alegria estar com vocês. E eu quero convidar você que nos acompanha ao vivo a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista, com Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise, às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que está conosco sempre na reprise, o mantra de todos os dias aqui do Ponto de Vista. O programa ao vivo acaba às 2h30 da tarde, né, às 14h30, e até a reprise começar, 8 da noite, você sabe que tudo é possível, né? Tudo pode acontecer na combalida e confusa República Brasileira, infelizmente, né? A gente gostaria de mais previsibilidade, né, que as coisas caminhassem aí de uma forma mais normal para o país, né? Mas realmente está muito complicado, está muito difícil, né? Quando o ministro da Economia vai a uma rede de televisão dizer que seria bom que os traficantes pagassem impostos, né? E pede aí mais um tempinho. Olha, as pessoas precisam entender que nós não estamos aqui, não é o nosso governo que vai reequilibrar o social, o lado social do Brasil, então mais um tempinho aí para a gente. E aí, sinceramente, eu já joguei a toalha, né? Eu espero que eu possa mudar de opinião, mudar de ideia, de pegar a toalha do chão e recolocá-la no lugar. Porque, sinceramente, depois do que eu vi ontem do ministro da Economia, se fosse eu, presidente da República, canetava ele na hora. Mas é o tal do posto Ipiranga, a gente sabe que isso não vai acontecer. Bom, a Lúcia Teixeira, ela deixa saudades aqui no programa, até porque a Lúcia é uma intelectual, né?
autora de 11 livros, né, foi indicada para o prêmio, um deles indicado para o Prêmio Jabuti, essas coisas todas que a gente não vai ficar esticando aqui o currículo dela, nem da Patrícia, senão o programa não começa, tá certo? Mas a verdade é a gente gosta de trazer aqui pessoas que têm coisas importantes, muito conteúdo para passar ao telespectador. E ela está entre as 5 mulheres nacionalmente relevantes, reconhecida pelo Congresso Nacional, foi uma indicação da deputada Rosana Vale, né? E exatamente na área em que várias pessoas tomam iniciativas em favor dos direitos da mulher. É isso, né? Acho que não só da mulher, mas como também em termos de uma ação social e ação que privilegia. E, na verdade, foi uma surpresa, porque eu não sabia nem que tinha sido indicada. Quando a deputada me comunicou a indicação dela e o voto das 77 mulheres da bancada feminina, fiquei feliz que, mais uma vez, 2 vezes 7, que é um número que a gente sempre cabalístico, que a família aí amorosamente cita, não é? Então, quando ela me comunicou, foi uma surpresa, até porque entre as mulheres tem a ministra Rosa Weber, a deputada Mara Gabrilli, e eu acho que, na verdade, é uma indicação, claro que me alegrou, mas representando, não só a Unisanta, esse trabalho que a nossa família faz, as pessoas que trabalham conosco, todo esse complexo, e também esse protagonismo da Baixada Santista, em termos nacionais, que a gente procura sempre defender. Eu acho que a gente procura sempre defender, não só em termos de livros, de discursos, mas também em termos de ação. Então, eu, na verdade, tomo esse prêmio como representativo da nossa região para que a gente possa realmente estar presente, modificar e estar cada vez mais levando a voz do nosso povo e trazendo as atenções para a nossa região, que tem essa importância histórica, econômica, social, que precisa sempre ser afirmada. Então, fico feliz nesse sentido. A entrega do prêmio é em março, lá no Dia Internacional da Mulher. 8 de março? Acho que porque... Não sei se é exatamente, deve ser na semana, Dia né? 10 de março, porque eu acho que dia 8 cai domingo, e depois segunda-feira o Congresso não tem muita gente trabalhando, não é? Então, acaba sendo dia 10 de março, e agradeço, então, a todos, e divido realmente com todos vocês, que fazem trabalho, inclusive as pessoas que não aparecem, que são aquelas que realmente estão anônimas em todo lugar, e às vezes até através de uma palavra dessas pessoas, você acaba vendo um outro ponto de vista, fazendo a ligação com o que nós estamos com o programa, porque no mundo atual em que a gente é aproximado só dos iguais, a gente não vê os diferentes, até tudo conflui para que você se afaste dos diferentes, A professora Patrícia tem esse trabalho tão bonito no Observatório do Migrante, e é o que a gente tem que defender, essa mistura de opiniões, enxergar todos que não são as minorias, mas, na verdade, às vezes eles fazem parte da maior parte da população, para que a gente possa aprender, e rever os nossos conceitos. Então, eu acho que são essas pessoas que também contribuem e estão presentes. E que cada vez mais são esquecidas, Esse trabalho em termos de educação, de ensinar a pensar por si próprio. Isso é muito importante. Que isso é o que a gente defende, Em termos de uma educação emancipadora, uma educação de inclusão. E porque é o que eu estou falando, cada vez mais os algoritmos aproximam aqueles que são iguais. Cada vez mais não é a possibilidade nem de escolher, porque as pessoas já têm a decisão pronta, você já recebe a decisão pronta, que não é nem da nação, às vezes são corporações inteiras, que comandam. Então, essa questão da gente estar defendendo vários pontos de vista, de inclusão da mulher também, Às vezes eu participo de algumas entidades, nas quais fui presidente ou fui vice-presidente, em que fui a única mulher. Fui a primeira mulher, por exemplo, na associação comercial. Não deixa, sem dúvida, Acaba sendo. Mas eu acho que aí representa e a gente Silvia, consegue sua irmã, mudar. está atuando também na associação Também. Também, acho que é ela e talvez mais uma ou duas. Agora nós temos mais. Mas em termos da diretoria, eu fui a primeira mulher em 150 anos, não é? E acho que aí a gente também acaba contribuindo
Em muitos locais, tive uma reunião agora com o ministro da Educação em que estavam as entidades. Eu vi a foto, né? Uma mulher só? Duas? Eu e mais uma mulher, né? O resto, os representantes das entidades. Mas acho que aí a gente Eram todas consegue universidades mudar. ali? Eram de entidades representativas da educação, da educação. não é? De todo o Brasil. Não é? Então, eu acho que é importante que a gente leva não apenas a voz da mulher, como também esse ponto de vista, né, representando aí todas as pessoas que precisam ter voz. Né? É verdade, né, Patrícia? Você também é uma forte atuante aí na área feminina. Então, mas é importante também a gente fazer esse resgate do nome do prêmio, né? A Mietra Santiago, que leva o nome do prêmio, que a doutora Lúcia vai receber, e eu acho espetacular, né? Porque além da senhora ainda tem Rosa Weber, que faz um trabalho lindíssimo no STF, apesar de algumas discordâncias que até eu tenho, mas faz parte do direito, né? Claro. Isso é normal. Claro, faz parte do direito e viva a democracia, né? E viva os pontos de vista por conta disso. E a hoje senadora Mara Gabrilli, que faz um trabalho lindíssimo também no Congresso Nacional, né? No Senado Federal. E a Mietra Santiago, que leva o nome do prêmio que ela receberá, foi uma mulher que, em 1928, verificando que ela não tinha o direito ao voto, entrou com uma ação na justiça e ela conseguiu uma liminar para que ela votasse naquele ano. E, além disso, para que concorresse à Câmara dos Deputados. Quer dizer, foi uma mulher à frente da sua época, foi uma mulher que, nas aulas de direito eleitoral, eu sempre cito, porque ela fez história no nosso país, né? E a gente tem que resgatar, a gente tem que lembrar que em 1928, ou seja, ontem, a gente não tinha direito ao voto, né? E se essas 77 mulheres congressistas votaram na senhora, tem sim uma enorme importância, porque elas são minoria também no Congresso. Também. Né? Somos um dos países mais desiguais com relação à política também. A gente tem uma representatividade pífia, menor que muitos países africanos que são ditos como colonizados ainda. Né? Que estão abaixo de nós no índice de desenvolvimento humano, mas eles têm uma maior representatividade. Né? Então, a gente diminuiu de 11% para 10% na última eleição, ou seja, menos mulheres no poder. Isso é muito ruim. Né? Por isso que eu já chamei a atenção na composição da mesa de hoje. Né? É bom ter esse eu gosto ponto bastante, viu? Né? Quando a gente consegue encaixar aqui várias mulheres, ou pelo menos uma mulher, né, para o programa, seria ótimo, né? Sim. Mas infelizmente não é sempre que a gente consegue, né, este intento assim, né? Muito bacana. Tem uma foto aí no ponto, aí, não sei se o pessoal já preparou e já está na mão aí, porque a gente fala dos direitos da mulher, a Lúcia é uma guerreira, como também a Patrícia, né? E eu queria usar essa foto, está no ponto aí ou não? Se não tiver, a gente segue, né? Está no ponto? Pode colocar aí a foto, né? Referente ao que aconteceu ontem lá em Orlando. Esse é o goleiro Jean, do São Paulo, né? E a sua esposa, né? Que é Milena, né? Milena Benfica. Então, eles estão em Orlando, né? Nós estamos aqui hoje ainda no dia 19 de dezembro, e ao vivo, né? E estão em Orlando, passeando, e ele agrediu a esposa, que gravou um vídeo trancada no banheiro, né? Uma confusão danada. Então, estamos falando de um jogador de futebol. Pode tirar a foto aí, beleza, obrigado, gente. Jogador de futebol que tem um salário altíssimo, né, em comparação à sociedade brasileira, né, completamente fora dos padrões, viaja com a família para visitar o Mickey, né, e no meio de uma briga, evidentemente, lá no quarto do hotel, agride a mulher. É um caso específico, né? Depois ela tentou tirar aí, nos Estados Unidos, tentou tirar a denúncia, enfim, ele está preso, está detido lá nos Estados Unidos, enfim, Orlando e tal, né? Mas é só para a gente ilustrar, né, Lúcia, que além do problema de mercado de trabalho e essa coisa toda, né, é grave essa situação de violência contra a mulher e algo que a gente discute, debate, combate há tantos e tantos anos e a coisa parece que não tem fim. É, né? lamentável, embora agora com as redes sociais e com uma maior divulgação dos direitos da mulher e de todas as pessoas, não é? A gente espera que isso diminua, mas a gente sabe que a maior agressão ocorre justamente em pessoas próximas, em pessoas ligadas, não é, a isso.
E a questão, quando a mulher ainda é negra, ainda nós temos um maior índice, não é, de violência, e não só contra a mulher, contra meninas também, não é? Então, esse é um caso em que realmente é lamentável e que a gente espera que possamos todos, enquanto sociedade, que haja essa punição e também educação. Principalmente, que a gente mude a educação de meninos, porque sempre o homem foi ensinado em termos dessa violência, em termos de ser o machão, e que isso possa... O menino não chora. Não é? O homem não chora, a questão de honra, enfim, são coisas que nós tínhamos, inclusive, na nossa legislação Menino brasileira, não chora, não é? Tem que usar azul, não esqueça da palavra da ministra. Não, e eu acho que isso, com as novas gerações, eu sinto realmente que há uma mudança. Com a educação e o papel da escola com a família, há uma mudança em diversos conceitos, ainda bem, e que a gente espera que os educadores, os pais, as mães possam mudar, porque também tudo começa na família, não é? E às vezes a família precisa receber também da sociedade essa atenção, porque é lá que são formadas as crianças, os jovens que vão ser o nosso futuro, né? É um escândalo, né? Uma coisa dessas. Depois o goleiro falou lá, a polícia que foi agredido primeiro pela mulher, enfim. Mas as crianças, os filhos, né, como a Lúcia coloca bem, os filhos do casal assistiram à cena, né, dele agredindo a esposa, né, com 3, 4 socos, não sei exatamente quanto foi, o rosto inchado da moça, com uma ferida enorme, né, uma coisa absurda, mas que é, infelizmente, a nossa dura realidade, né, Patrícia? Sim. Infelizmente, a gente tem que continuar discutindo, continuar abrindo espaço, debatendo, colocando na mídia, criando eventos, palestras, enfim, né, para que, quem sabe, um dia a coisa diminua. Né? A gente teve recentemente aqui uma palestra, um dia inteiro de seminário, na verdade, sobre violência contra a mulher aqui na Unisanta. A gente tem aqui também o observatório, de né, violência contra a de mulher. Violência contra a mulher. Ainda precisamos ter um observatório para justamente discutir essas questões, né? Mas o mais impactante é a questão familiar, como a doutora Lúcia falou, né? Tudo começa na família. Por quê? Porque o pai do Jean também já foi preso, pelo mesmo motivo. Quer dizer, genético, então? Então, mas a questão é comportamental, né? Você repete o padrão, né? É o padrão, exatamente, que você foi ensinado. Parece né? que é a cultura da família, né? O ambiente machista que parece que tornou esse tipo de comportamento que é deplorável, como se fosse uma coisa, entre aspas, normal, né? Exatamente. O exemplo, ele é multiplicador, não é? A gente sabe em tudo, o exemplo positivo, assim como o negativo, ele influencia muito. Você pode falar uma coisa, mas se a sua ação diz outra, né? Não adianta nada. Por isso que é tão importante, né, na hora de criar o filho, a filha, ser o verdadeiro exemplo para eles. Sem dúvida. Né? Porque eles repetem. E a sua fala me preocupou bastante quando você falou que as crianças viram a agressão. Viram assim. Quer dizer, eles Normalmente podem... é assim, né, Patrícia? Então, e eles podem também repetir isso, achar que é normal, que a violência se responde, né, dessa forma, que a discordância se responde dessa forma. E lógico que não. Agora, é importante dizer também que eu ouvi de muitas pessoas, não foi uma só, que veio perguntar para mim, o que você achou da mulher do Jean colocar isso nas redes sociais? Ela quer ganhar com isso. Estava desesperado Então, naquele momento, não parece? Né? A gente não pode julgar quem está passando por uma agressão, né? Ela estava em iminente agressão, ela estava trancada no banheiro, ele berrando, dá para ouvir, ele berrar do lado de fora. Então, assim, hoje em dia a gente usa a rede social para tudo, para dizer como a gente está feliz, para dizer como a gente está triste, e foi uma forma que ela achou que está num outro país de pedir ajuda. De pedir socorro, né? Porque até uma pessoa como ele, que tem mais privilegiado em termos de atenção da mídia, né? Em termos de versão, de homem, dificilmente ela né? seria ouvida se não fosse dessa Patrícia, forma. e esse tipo de reação das pessoas que você está relatando... É para desqualificar. É mais uma prova dessa cultura machista que nós temos aí, de sempre atribuir a responsabilidade à vítima, mulher, né? vítima. A culpa é da vítima, né? Então, quer dizer, uma coisa tão, assim, tão arraigada na nossa porque sociedade. Porque a vítima estava vestida de tal inclusive, forma. mulheres têm esse A comportamento vítima com outras estava mulheres. naquele local. E aí o que eu falo da educação, que às vezes a própria mãe pode ensinar de uma forma machista ao seu filho. Sim. Não é porque ela é Porque mulher é que ela não é subserviente. machista. Não é. subserviente Então ao nós homem, temos que também, desde a questão das mães e das mulheres, e ter essa atenção à família. Não, eu já vi esse tipo de comentário. Né? Aquela mulher lá
Tá pedindo. Saía, Pedindo. Depois Pedindo toma o quê? Depois leva uma... Né? Olha, Aí você está vai reclamar, apontando, tá não é vendo? nenhuma referência a quem está aqui, Não, as não, não, nossas não, mulheres. Claro que não, né? As mulheres em geral. Eu já vi, até no Gonzaga, uma pessoa do meu lado comentando, a mulher passa com roupa curtinha e tal, né? E fala esse tipo de coisa. Eu falei, bom, mas e aí? Quer dizer que a mulher não pode andar do jeito que quiser? O homem pode. Se o homem tiver uma bermuda curta, tiver de sunga, tiver de que for, não corre risco. Desde mas a mulher... o início dos tempos, incrível, o pecado é atribuído à mulher, Exatamente. não é? É uma coisa inacreditável, É por causa de Eva, o corpo da mulher, que precisou ser tão segregado em termos de que ele seria objeto de desejo, não é? Então, é uma questão cultural que vem Lúcia, realmente, até por medo, não é? E no caso de agressão física, a primeira reação das pessoas, de muitas pessoas, eu falo assim, precisa ver o que ela fez. Como se justificasse. Como se tivesse merecido aquele tipo de agressão. E no caso do goleiro do São Paulo, né, agora praticamente já ex-goleiro, porque o São Paulo ia romper o contrato, deve ter rompido já o contrato com ele, ele disse que ela o agrediu primeiro. Mas, pelo amor de Deus, né? O peso de um soco de uma mulher contra o soco de um homem já é uma diferença enorme, ainda mais de um atleta, né? Vamos fazer um intervalo e a gente volta já com a sequência do Ponto de Vista. Tem instantes. Muito bem, sequência do Ponto de Vista. A gente com prazer conversando aqui com a doutora Lúcia Teixeira, que é a presidente da Universidade de Santa Cecília, né, Unisanta. E, na verdade, é o seguinte, lá na cúpula da universidade, elas estão em vantagem, não é? Não, é tudo igualdade. A Lúcia e a Silvia. E o Marcelo. E a Cecília também. A Cecília também. 3-1. 3 mulheres para um homem. Não. Talvez seja por isso que a universidade vai bem. Não, O olhar feminino. Não, mas tem também a nova geração. Tem gente que geração. defende que a mulher é que devia dominar o mundo. Olha, não, eu acho que tem que ser igualdade, mas você não queira aqui jogar essa... Tem também a nova geração. Marcelo Teixeira já sofreu muito nos períodos do Santos do Futebol Santos, Clube. Agora está só na presidência do conselho. E também não precisa me fazer a pergunta que você faz sempre, que Quem você foi já o melhor sabe. presidente da história do Santos? Né? MT, porque tem 2 MTs. Não é? São os dois. Patrícia Gores também conosco, e lá na ponta o nosso Marco Santana, atento aí às redes sociais, tem uma participação. Isso, o Uriel Vilas Boas acompanha a gente aqui. Primeiro ele parabeniza a Lúcia Teixeira pelo prêmio, merecido prêmio, ele disse. E ele pergunta aqui qual a opinião da professora Lúcia e da Patrícia sobre a participação das mulheres nas próximas eleições. O que você acha, Lúcia? Não vai Eu mudar muito, espero né, por que enquanto. melhore, né, a nossa participação. Acredito que a mulher se afasta da política partidária, não que ela não esteja na política, ela está de muitas formas, não é? Na política e decidindo em várias entidades, embora, como a gente comente, nem sempre ela está no cargo de comando, mas às vezes nós temos uma mudança também nisso, não é? Na participação das mulheres. E a gente espera que haja. E que as mulheres também que decidem as eleições votem nas mulheres também, não é? Mas às vezes... O problema são os partidos políticos, né? Hoje a estrutura do partido político é eminentemente masculina. E quando se tem o Partido da Mulher Brasileira, acho que era aquele nome, né? Só com homens. Só tinha homens, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar o presidente. Ele falou, não, que eu sou um homem masculino, né? Então vem com esse papinho, né? Que não cola mais. Então, assim, quando a mulher vai para um partido político, vai para as reuniões, existe toda uma estrutura já montada para que aqueles candidatos homens sejam os mais votados, recebam mais recursos. Né? Então, existe a questão da filiação, tem que ter um X número de mulheres, ou pelo menos de cada gênero, e aí para as eleições também a chapa tem que ter um X número de mulheres. Mas essas mulheres normalmente são mulheres laranjas. Porque só ela vota nela, ou então só a mãe vota nela, a sogra não, né? Mas assim, a questão é que elas não são empoderadas para terem acesso ao dinheiro do partido político para poder fazer uma campanha decente. Essa que é a questão, né? Além disso, tem a questão a legislação. Exatamente. Por isso que eu voto. Por isso que eu acho que o voto, ele tinha... A questão da legislação, ela tinha que ser modificada. Não na ponta, mas na outra ponta. Ter cotas, pelo menos por hora. Não quero isso para sempre, que a gente não precisa disso para sempre. Mas cotas no final, ou seja, nos cargos. E não
E hoje está em para serem discussão até a eleitas, questão né? do fundo eleitoral, né? Que a questão 2 do veto, bilhões de reais enfim. foram- Então, realmente é uma estrutura que não favorece. Não, ela não a é feita para mulher, participação né? E a feminina. gente não precisa ir muito longe. Por exemplo, a própria eleição da OAB, ela precisa ter também, ela teve que ser reestruturada por conta disso, né? Hoje somos maioria, 51% de mulheres Advogados no Brasil? 50%? Sim, 51%. E E, nas só temos advogadas? uma presidente estadual. O nosso voto não é direto, ou seja, existe uma série de entraves para que a cúpula continue como sempre. Eles só trocam os lugares, né? Nas Mas- universidades, a maioria é mulheres, feminina. né? Nós temos... Na Unisanta também? Em todas. Todas, né? Mesmo cursos que eram eminentemente masculinos, né? já tem Engenharia. essa participação muito grande da mulher. Então, até porque a maioria da população, né? As Sim, mulheres sim. vivem mais, né? Os homens morrem antes, né? Que Geralmente tristeza, você né? vê viúvas, Cuidado, não é? né? Você vê quantas Vamos tomar viúvas... todos os né? cuidados Hashtag fica a possíveis e dica. imagináveis, Fica a dica. porque a gente esquenta demais a cabeça, elas acabam ficando por aí. Não é nós que elas não vamos embora. esquentem também, não é? verdade. A gente Mas tem outra sai- forma, né? De outra lidar com as forma, coisas, né? eu acho que a mulher vir com os verbaliza mais as suas fraquezas, né? Os sentimentos, isso acaba, não é, Olha o lado facilitando. psicóloga de novo. É, Verbaliza mais. não tem assim. como, né? Eu sou formada em psicologia, atuando na educação. E aí, outros lados, isso tudo Vem faz o curso de psicologia agora aqui no Vai, que Santa não, Cecília, estará né? aberto aqui, Já agora no em vestibular 2020. 2020, né? novo curso de E psicologia. serei professora do curso também. Um corpo docente inovador, um currículo maravilhoso. A Nossa, professora Gisela é Gisela a coordenadora, Monteiro, que também normalmente participa com a aqui. gente, né? Então, A gente só traz gente boa, né, elogiadíssimo. gente Só, inteligente. só. Ô, Lúcia, Parabéns. você tem uma atuação importante também com relação ao Plano Nacional de Educação, não é isso? Isso. Umas pesquisas suas embasam o Plano Nacional de Educação, que teve em Brasília recentemente, não é? Foi recebida lá pelo ministro, várias entidades educacionais tiveram também. Eu queria saber o seguinte, né? Eu hoje desacredito completamente que uma figura sentada lá no Planalto possa articular, seja ele qual for, pode ser o Paulo Freire, né, que foi atacado recentemente. Sentado lá, bom, Paulo Freire talvez não, porque é um gênio, né, um homem extremamente diferenciado, mas supomos que ele estivesse lá sentado, para ele revolucionar a educação brasileira, eu acho que ele não conseguiria, porque nós temos o Rio Grande do Sul de um jeito, o Rio Grande do Norte de outro, o Amazonas é assim, a Santa Catarina é assado, o Brasil é muito desigual e muito complexo, né? Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, do Plano Nacional de Educação, né? Como é que vai a educação no país, na sua opinião, e como é que, de maneira geral, a gente pode melhorar, né? Você sabe que a gente convive. Ontem, inclusive, tivemos uma cerimônia aqui de encerramento da residência pedagógica. O que é? São os alunos, não é, que eles vão às escolas, têm essa experiência inovadora, eles ajudam as escolas públicas, não é? Com o professor Fábio Giordano, o professor Jorge e vários outros professores da nossa área das licenciaturas, educação física também. E com isso, eles fazem com que eles aprendem mais. É como a residência médica, não é? Que o médico, antes de sair, ele tem que passar por residência. E por que na educação também não existe isso? Então, os nossos alunos participam também dessa questão e eles melhoram a escola pública. O educador também, e eles veem essa realidade e são melhorados também por ela. Então, eu acho que há iniciativas muito grandes. Como você falou, o Brasil é um país muito desigual, né? Ainda muitos alunos não se formam no ensino médio. 36% não se formam. Não se formam. Melhoramos, porque antes era metade que não conseguia se formar, por várias razões. Pela pobreza, porque eles precisam trabalhar, porque eles não gostam da escola que eles vêm, eles não acham os currículos interessantes. Então, e desses, você veja o resultado do Brasil no PISA, que é esse exame que mede, né, a capacidade de leitura, de matemática. São resultados muito baixos, não é? Nós precisamos melhorar. E o que acontece? O brasileiro, 12% dos brasileiros, 12% tem domínio de leitura. Então, só 12%, de acordo com um levantamento de 2018. Porque uma leitura que não seja aquela... Eles sabem lá, são alfabetizados, mas não entendem. O analfabetismo funcional. Analfabetismo funcional. Então, muitos não saem ainda do ensino médio. Quando eles chegam, os que saem do ensino médio, que chegam às universidades, a universidade precisa trabalhar esse aluno para que ele possa... E trabalha e ele sai
ótimos, porque eles têm um nivelamento, aqueles que conseguem, não é, se esforçar também. Então, há um trabalho que precisa ser feito no Brasil, que tem que ser permanente, não é de um governo, não é? Tem que ser uma política de Estado. Você falou a questão de ter influenciado o Plano Nacional de Educação, porque várias pesquisas, não é, sobre a relação professor-aluno, depois sobre o aluno do ensino superior noturno, quando foi a minha tese de doutorado, foi aproveitado para o Plano Nacional de Educação, como metas que nós teríamos que atingir. Não é? Então, foram trabalhos feitos aqui na Baixada Santista, mas que representam o Brasil. Ensino noturno é mais difícil, né? Justamente falando sobre isso, e que Quando é a pessoas maior trabalham parte e tal, né? do ensino superior. É o ensino superior noturno. Né? Mas, ao mesmo tempo, é um aluno que ele tem um alto envolvimento, não é? Na maioria das vezes. É verdade. Ele chega com a sua experiência e, então, essa série de coisas foi aproveitada no Plano Nacional de Educação como metas. Nós ainda temos muito a atingir? Temos, porque o desenvolvimento depende da educação, né? A pessoa conseguir ler, conseguir pensar por si, refletir, transformar, estar participando da inovação, né? Não ser cooptada em qualquer situação. Então, realmente, nós precisamos da educação. E acho que há iniciativas maravilhosas, né? A gente convive tanto com as outras escolas, pelo ProLer, enfim, vários projetos que nós temos aqui na Unisanta. Assim como também o próprio trabalho que é feito aqui, não é, Patrícia? Mesmo no Colégio Santa Cecília, que você veja, nós tivemos os nossos alunos... Eu sou filha da casa. Você é filha, não é, Patrícia? Entrei aqui com 3 anos de idade. Está há pouco tempo, ela está com pouco tempo aqui. 40 anos aí. Não é? Ganhadores anos, de ano que todas as Olimpíadas, com iniciação científica, porque o que o aluno quer? O aluno precisa dessa participação. O aluno pode se inserir na ciência, ele traz essas exatamente questões. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial. Quando você tem discussão científica, né? Existe aí o olhar crítico. E aí isso, que a leitura fica diferenciada. É isso que não a gente é o ler precisa de repetir, desenvolver, não é? Mas é o ler de entender. E em junção, isso, né? não só ciência, porque você vê essa série de experiências que o aluno tem. Ontem nós tivemos no teatro, é o balé, enfim, todas as artes, e de uma forma que ele possa entender a si mesmo e ao mundo, né? E modificar. Então, essa série de prêmios nacionais que a gente tem, claro, incentivo ao esporte, que faz com que ele cumpra uma disciplina, ele respeite o outro, não é? Que é coisa que é difícil na sociedade. Ganhar, né? Isso é muito então, bom. Essas experiências que existem aqui no colégio, na universidade, e que nós vemos também que existem em outras escolas, inclusive escolas públicas, não é? Sim. Que precisam aí desse incentivo. Então, não perca a esperança. Boturão, eu sou sempre muito esperançosa. Tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Nós ontem recebemos professoras de escolas. Essa forma, né, que a gente tem de governo, em que fica um ministro lá no alto, em Brasília, sentado, uma vez esse ano. Não, duas. Tá bom, duas. Uma pessoa desse calibre, como é a Lúcia, né? Não precisamos aqui jogar confete nela, porque ela não precisa disso, a gente também não, mas a realidade precisa ser passada. A Lúcia é uma intelectual, uma pessoa de extremo destaque, né? Aqui na cidade, no estado, enfim, né? E tem um contato com o ministro uma vez, né? 2 vezes, como outros intelectuais como você também tem pouco acesso, enfim, fica lá longe, enfim. Eu acho que a gente precisa descentralizar o Brasil. E também em termos de dar Posso estar oportunidade enganado, né? para os estudantes, né? Porque essa questão, por exemplo, no ensino superior, o FIES, que também é um número pequeno, ter possibilidades de um aluno porque isso fica muito apenas na escola, na universidade, resolver o problema do aluno. Nós, então, aqui, que somos muito próximos, né? Que a gente convive com o aluno, com a família do aluno, com o professor, a gente tenta resolver a situação. Mas eu acredito que nós estamos melhorando muito lentamente. Mas a questão econômica impacta muito também, né? É isso que nós passamos em termos da economia. Você vê a questão da informalidade. Quanto que dobrou dos motoristas que vão para o Uber, que vão vender o seu serviço, pizza, fazer comida fora, porque não há emprego. Não há, essa é uma grande chaga social, não é? Então, nós temos que formar as pessoas para elas poderem estar
vivendo com um emprego diferente, né? Estarem inovando, criando, pensando por si próprios para mudar essa sociedade. Alguma coisa assim? Temos 2 participações. A advogada Thelma Rodrigues, que está no Canadá, acompanha a gente pela internet. Thelma Rodrigues, um beijo, Thelma. Um beijo a todos aqui. Obrigado, Deve estar frio aí, não é? Um frio de rachar aí, Puxa cuidado vida. com os bebês, hein? Ela tem 2 bebezinhos. Olha, Exatamente. ainda bem que lá tem o subterrâneo, Subterrâneo, né? Para as Pode pessoas. se proteger do frio. E o Valdomiro Trento, ele diz o seguinte: a Santa Cecília tem uma história bonita e edificante na educação. Eu mesmo tive 2 filhos que estudaram no Colégio Santa Cecília. A educação nesse país deixa muito a desejar e com partidos políticos do porte que temos, deixará sempre. Aí ele pergunta, o que a Santa Cecília, enquanto instituição educacional, pode colaborar para que tenhamos partidos políticos mais representativos e que defendam realmente a educação como um todo? É uma pergunta boa, Valdomiro. Prazer em falar com você e com todos, né? Primeiro, a gente forma o aluno cidadão, né? Eu acho que é isso, formar aqueles que serão os futuros políticos, né? Porque o futuro é feito agora, com as nossas ações, não adianta a gente falar, e somos todos que temos que fazer, não é? Então, primeiro, as pessoas que nós estamos formando, que elas têm uma nova forma de pensar, mais preocupados com o bem comum. Eu acredito e a gente vivencia isso. E a pluralidade também. Pluralidade, né, e também a casa saber aqui, que eu sou testemunha, muitos seminários, eventos, enfim. Muito. Não, a própria vem TV, o né? Ciro Gomes vem uma vez. Todos, abertos o Lula à pode vir na comunidade. outra vez. Abertos à né? comunidade. O Bolsonaro pode vir na outra vez. Claro. Entendeu? Aqui não há essa coisa de você ter essa Pelo contrário, né? Essa nós coisa da ideologia temos, política, volto enfim, de é uma novo, casa aberta. Nós né? temos Eu sou que ter testemunha todos os disso. pontos de vista aqui. verdade. Temos que defender essa pluralidade. Até né? para a questão regional, né, a Unisanta ela fica fazendo a apuração, isso é fantástico. né? Isso. A apuração regional que é feita aqui, todo mundo acompanha. E durante o período eleitoral, tem vários debates, inclusive aqui. Vários. Né? Então, assim... E que é uma decidem, forma- Sim, decidem, porque claro. a pessoa não é só aquele horário eleitoral, eles têm a oportunidade de ver realmente as opiniões. Porque com essa questão dessas pesquisas qualitativas, todos os candidatos ficam parecidos, né, nas suas Sim, propostas, sim. porque eles já sabem o que a população quer Quer ouvir. ouvir. Mas quando você realmente coloca em questão, né, ali ao vivo, a pessoa tem que se expressar como um todo. O próprio né? debate. O debate é faz com importante, que né? as pessoas tenham um olhar crítico em É. relação aos candidatos, porque a política ela não precisa ser feita exclusivamente nos partidos políticos. É. Né? A gente pode, sim, aqui na bancada a gente está fazendo política de uma Estamos. forma É. né? E votar de acordo com a sua convicção. É. Né? Então, eu acho que é uma forma... A educação, ela tem esse viés. Tem, é uma forma até amorosa, eu acho, de você se preocupar com o mundo e também aquilo, nós estamos na época de Natal, quando se fala amor ao próximo. Não é um amor aos que te são próximos, não é? Não é um amor só à sua família, claro, esse é essencial. Mas o próximo é mais tudo, precisa, é o né? mundo, não é? É o mundo que precisa de você e que você tem que abrir mão de privilégios. É isso que se Verdade. ensina, pelo bem comum, porque não é possível que você tenha só para você, não é? Porque o mundo é desigual, o mundo já é desigual, a realidade é desigual. E ensinar que mesmo nesse mundo que não é muito agradável, a gente tem que conviver e fazer o melhor por ele. E com alegria e com doçura também, porque não é só no berro, não é só como assim como Pelo querem contrário, fazer né? crer, pelo contrário. né? Eu costumo dizer que tem muita gente boa no mundo, só que Tem. eles não são marqueteiros. Tem mesmo. Né? Eles não aparecem na TV. Tem Então, eu mesmo. acho que, sim, o mundo está muito desigual? Sim, está. Mas tem muita gente boa aí fora, Tem, né? Muita tem. gente feliz e muitas oportunidades. Eu sou muito esperançosa. Eu acho que se o que está aí está ruim, daqui a pouco passa Passa, também. é. Né? E faz Vamos parte dar da nossa... protagonismo a quem é bom, né? Os E bons. faz parte da nossa maturidade também, a gente passar pela dificuldade para depois saber votar, saber cobrar, né? Então acho que faz parte, Patrícia, tudo está e a professora Lúcia falou uma coisa interessante, que amar o próximo, a família, o amigo, é fácil, É bom, né? claro, é isso fácil é porque você quer essencial. bem, né? Agora, É o ser ponto de fraterno, partida. caridoso, um pouco mais difícil, sem ter dúvida. empatia, ser solidário com o desconhecido, é aí que é o grande desafio, né? Que a partir do momento que a gente conseguir superar, como civilização, superar esses obstáculos, aí sim acho que teremos grandes avanços para todos nós, né? Nós temos que fazer mais um intervalo.
Marcelo, né? E saiu mais uma informação ruim esses dias em relação à nossa economia regional aqui, né? A Baixada Santista, mais uma vez, perdeu aí um pontinho ou dois em relação à sua importância à economia do país e do estado também, né? E como é que fica a cabeça, né, da liderança de uma universidade tão importante, a principal aqui da nossa cidade, da nossa região metropolitana, em cima dessas questões, né? Continua o brilho nos olhos aí para continuar investindo na universidade, enfim, com tanta dificuldade econômica na região, né? Precisamos recuperar a região de todas as formas, falamos isso aqui quase todo dia. Vamos para o intervalo, na volta a gente... Muito bom, né? A gente aqui na sequência do ponto de vista, eu encerrei o bloco passado falando sobre a dificuldade, né, de recuperação econômica que passa a nossa região metropolitana. E nós temos aqui, temos o Porto, né, várias universidades, a Unisanta, eu sei que a Lúcia não vai concordar, vai dizer que não, mas é a principal, né? Que nós temos aqui, a que mais investe, né, a mais plural, a mais aberta, cursos, seminários, enfim, a universidade é uma máquina, né? O tempo inteiro não para, um movimento incrível que a gente vê aqui dentro, nos prédios da Universidade de Santa Cecília, né? E com o poder de fogo aqui da nossa região, né, o poder econômico aqui, vem caindo, lamentavelmente, de tempos em tempos, a gente vem sofrendo com esse problema, né, Lúcia? E como é que a universidade encara essa situação? Como é que a universidade tenta colaborar para que as coisas possam se recuperar? Eu sei que tem a associação comercial também, muito focada nessa coisa, os principais empresários, a própria administração municipal, enfim. Mas parece que a coisa realmente é uma dificuldade maior do que a gente imaginava. Né? Esse último PIB, né, e o comparativo com a nossa situação aqui da Baixada mostrou que houve um decréscimo, né, em termos dos nossos resultados regionais. Muitos fatores, né, contribuindo. A questão de próprio Cubatão perder esse protagonismo das indústrias, né? A Petrobras que viria e que não se concretizou, enfim. E o nosso porto, que às vezes muitas coisas vão para outros portos, não é? Embora seja o maior da América Latina. Mas nós, essa instituição que nasceu, e nós vivenciamos isso, com os meus pais vendendo a própria casa para poder comprar uma escola falida, a gente não vê nunca nada como dificuldade. Pelo contrário, a gente reconhece porque nós vivenciamos a realidade, não é, dos alunos, da população, não é? Essa falta de empregos, a população empobrecida, mas achamos que a educação e o investimento não pode parar. Não é? Claro. Pelo contrário, a gente está tanto no colégio fazendo novas instalações, novos ambientes adequados ao que a gente estava falando aqui, não é? Um aluno que mudou, um jovem que mudou, uma nova sala Google for Education, que se soma a robótica, games, novos ambientes, enfim, para ser específico e propício à educação, ao trabalho, para esse jovem que ele é todo digital agora, não é? E também na universidade, como você falou, a Unisanta é a primeira da Baixada, é a nona do país em inovação, em ranking, através de indicadores muito rígidos, não é? Isso porque a gente investe grandemente nisso, no ensino, na pesquisa, novos mestrados. Nós temos 5 mestrados, 2 doutorados aprovados pela CAPES, com notas altíssimas. Isso representa um alto investimento, né? São altos investimentos que são feitos, além do próprio complexo, não é? Da TV, que continua, vocês estão testemunhas, crescendo, novas instalações vindo aí. Enfim. E às vezes, se necessário, isso por quê? Porque a gente tem uma administração muito presente, né, da família aqui e preparando também as novas gerações, isso junto com uma equipe de professores que a gente não abre mão. Da qualidade a gente não abre mão, não é? Às vezes, e tivemos que baixar as nossas mensalidades, tanto do colégio como da universidade, para poder atender a esse alunado. Bolsas também, né? Bolsas, é um número de bolsas muito grande, né? Que a gente tem, bolsas integrais, incentivo à pesquisa, enfim, é uma série de situações. E junto participamos de várias entidades para trazer para Santos e para a Baixada esses investimentos, né? Além de ser um grande empregador. Nós somos um grande empregador. Sem dúvida. Que não demite.
só demite em situações extremas, porque a gente sabe da dificuldade, conhecemos que cada pessoa demitida é uma família com problema, não é? Às vezes a gente pode não dormir, nós falamos, não dormir porque a gente vê a situação que é não só da Baixada como do país, mas a gente acha que só com trabalho, com a união, não só achamos, a gente vai reverter essa situação, né? Se Deus quiser, né? E esperamos que com essa participação junto com outras entidades para trazer investimentos para Santos, a gente sempre um porta-voz para isso, na universidade, na TV, de forma que realmente dias melhores venham. A gente sabe que faz isso com trabalho, né? E gerando esses novos empregos, gerando a educação, gerando essas pessoas que formam o mundo, né? Que são o futuro. Pois não, Santana? Tem uma pergunta aqui, mas eu queria fazer um comentário antes, que eu acho muito importante a gente destacar o papel da Universidade de Santa Cecília, o seu envolvimento com a comunidade, porque uma universidade, ela se divide em 3 partes: ensino, extensão e pesquisa, né? O ensino todo mundo já conhece, que são os cursos, não só na de graduação, de pós-graduação, mas um papel muito importante que pouca gente até conhece, ou mais pessoas deveriam conhecer, os trabalhos de extensão e pesquisa. Pesquisa, vou citar 2 exemplos aqui, que é o núcleo de pesquisa hidrodinâmicas, que ajuda até os estudos ali, o movimento das marés, questão de, também o NESE, o núcleo de pesquisa socioeconômicas, que até mede a inflação em Santos, entre outros fatores. Vários outros, a pesquisa no campo da biologia também, a universidade tem um papel muito atuante. E uma coisa que eu gosto muito de ver, toda vez que eu venho aqui na universidade, aqui para o programa, é o trabalho de extensão, o trabalho comunitário, o atendimento na área de odontologia, de fisioterapia. Muitas pessoas que são acidentadas, que estão fazendo fisioterapia, muitas pessoas que tiveram os membros amputados, receberam uma prótese. E faz um trabalho muito importante de reabilitação e fisioterapia. É um trabalho que realmente, quando eu venho aqui, eu fico muito emocionado. O envolvimento que os profissionais, os professores, os alunos têm, e também as pessoas que chegam aqui se sentem muito acolhidas. Então, eu acho que esse sim realmente é o verdadeiro papel de uma universidade, o seu envolvimento com a comunidade. Lembrando as pessoas que não sabem, né? Aqui nos estúdios da Santa Cecília TV, a TV Santa Cecília, né? Ficam exatamente no prédio da odontologia e da fisioterapia, Isso. Né? Então a gente bate de frente com um mundo. E o prédio de da pessoas, Cruz Vermelha da Cruz também, Vermelha também, né? Sala Da Cruz Vermelha. É Você o atua número também, né? Sim, também, sim. é o número de Sim. atendimentos gratuitos que chega a 2 milhões de atendimentos gratuitos que nós temos em todo o complexo, se você tomar Por ano? área de saúde por ano. É a área de saúde, é impressionante que é só quem... 2 milhões de atendimentos Você é um se número imagina, maior porque- do que a região metropolitana inteira. Porque quem passa aqui pela universidade vê, né, que diariamente é um número muito grande também dos nossos escritórios de direito, do Juizado Sim. Especial Civil, É, o PROCON, é realmente importante isso. o escritório de arquitetura e engenharia, que atende uma série de entidades e presta esses serviços, né? Enfim, há um número de atendimentos gratuitos e com qualidade, porque as nossas instalações, os professores e os alunos, né, eles têm aqui as melhores condições, né? Vem gente do litoral todo paulista. A questão de prótese, né, dos amputados, Sim. que tem a sua reabilitação, as Impressionante, crianças verdade. especiais e pessoas, enfim, é um trabalho belíssimo e a gente cumprimenta realmente o envolvimento de todos, porque sai diferente quem chega e sai diferente também aquele que atende, não é? Porque Sim. você conviver com a dor e o sofrimento do outro te torna também diferente e a aceitação das suas próprias limitações, não é? E aquele que passa também, né? É. A minha sala é nesse andar, mas eu passo pela fila das pessoas que estão esperando atendimento da fisioterapia e é sempre muito emocionante. Muito emocionante mesmo. Como você falou, Marco, porque eu vi inclusive um amigo meu de infância fazendo aqui fisioterapia e é muito emocionante que se faz, mas sempre foi feito. Sempre, né? sempre. O colégio, eu cresci, eu sempre falo isso, eu cresci estudando na minha sala de aula com os alunos que eram pagantes e os filhos dos funcionários estudavam com a gente. E né? os da creche, Sem qualquer, né? da creche, sem qualquer discriminação. Quer dizer, a É inclusão bonito, né? já existe Sem dúvida. desde a início da década de 80, né? Então, assim, é importante que se fale isso, porque é uma forma, sim,
de fazer política. De fazer, não né? tem dúvida, Claro que claro. sim. E as pesquisas que são geradas também, você falou da fisioterapia, engenharia, e também há essa união de áreas, não é? Por exemplo, tem equipamentos que foram gerados justamente a partir das necessidades desse doente que aqui chega. Então, a engenharia construiu uma cadeira especial e um equipamento especial, aquele que levanta, é fruto do trabalho dos alunos, dos professores, em função das necessidades, não é? Marcos Santana. Temos duas participações aqui. A Marcela Oliveira diz que consultou as suas redes sociais, professora, e viu que a senhora esteve na ONU. Então, ela quer saber o que a senhora foi fazer na ONU. E também a Beth Faria, ela diz que é fã da senhora como escritora e pergunta qual vai ser a sua próxima obra. Muito bem. Sim, Então, a ONU tá e a bom. próxima obra. A ONU foi, a universidade participa, a professora Patrícia também, dentro das pesquisas, né? Nós somos uma das poucas universidades brasileiras, entre 31, que participam do United Nations Academic Impact, que são aqueles programas de impacto acadêmico mundial, não é? Que são gerados em universidades. O livro Caminho para Ver Estrelas e vários outros programas que a gente mantém aqui na universidade foram classificados pela ONU dessa forma. E nós estivemos lá em um dia especial, convidados pela ONU, o Dia da Menina, um dia colocado para que não houvesse violência contra as meninas no mundo. Nós estivemos com nações do mundo inteiro, com os congressistas, justamente levando as nossas pesquisas e também o livro Caminho para Ver Estrelas, que fala a respeito desse protagonismo, porque a gente realmente diminua essas desigualdades, valorize a empatia, a compaixão e a preocupação também com o meio ambiente, com o mundo, com essas mudanças climáticas, não é? Que irão afetar, também vão ser mais uma fonte de desigualdade, porque os que são afetados são justamente os mais carentes, aqueles que mais têm problemas. E a próxima obra está sendo gestada, porque a gente... É um trabalho duro, né? Duro, solitário, né? Solitário. E ao mesmo tempo que a gente recebe influência... Tem muita pesquisa também, né? Sempre. Nas obras, né? Sempre tem. Sempre são temas que interessam e que questionam, inquietam, né? Eu sou uma pessoa inquieta. Às vezes é uma forma da gente mostrar nossa indignação perante algumas coisas e contribuir, né? E contribuir, tá vendo? Olha aqui, não sei o que aconteceu. A participação. Os inquietos estão participando aqui. Participação, de todas as formas. Aqui, o inquieto tá vendo? se mexeu aqui. São as influências aí. Vou dar um aplauso aqui para a participação da Lúcia Teixeira com a gente aqui. Bom, finalzinho do ponto de vista, eu queria agradecer muito, cumprimentar a Lúcia mais uma vez por essa indicação, né? Esse fato de estar entre as 5 mulheres de maior destaque, mulheres relevantes, né, do país, justamente pelo trabalho que faz em prol das mulheres, os direitos das mulheres, os direitos das pessoas que têm mais necessidade, enfim, né? É uma característica aqui da Universidade de Santa Cecília, da família Teixeira, sempre foi assim, desde o velho saudoso Milton, né? E Dona Nilza, a família toda, né? Obrigado. Eu que Bom agradeço. Natal, boa virada de ano, tá certo? Isso. E estaremos juntos, se Deus quiser, Eu que em 2020. agradeço. Obrigado, viu, Lúcia? Desculpe o trabalho, né, para estar aqui, mas... As agendas são difíceis, complicadas, né? Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. E lembrando, não é, essa mensagem de Jesus aí, que todos tenham um ótimo Natal, que a gente lembre do aniversariante e dessa mensagem dele que é mais do que necessária no mundo atual, né? Ele que esteve nu, foi estrangeiro, teve fome, enfim, como ele falou, e que precisa que cada um veja no seu semelhante esse Jesus que clama por hospitalidade, por um carinho, por comida, mas principalmente por amor, né? E que a gente possa externar isso a quem precisa. Obrigado, Lúcia. Obrigado também a Patrícia, né? Também um bom Natal, um bom ano e espero que você seja com a agenda menos pesada em 2020 para participar mais aqui com a gente. Internacional, Tá bom? a Patrícia, né? Ela é nosso orgulho. É uma mulher do mundo, advogada do planeta, uma professora do mundo. A gente divide ela com o mundo, com muita alegria. Obrigado, viu? Eu que agradeço, também repito as palavras, né, da mensagem de que a gente não pode esquecer quem é o aniversariante, né, desse Natal.
que é Jesus Cristo, que Ele continue iluminando a nossa caminhada e que a gente leve não só o amar ao próximo, né, mas também um desafio que Ele também deixou, que é o amar o inimigo, amar aquele que nos é estranho, né, para que a gente possa efetivamente ter um mundo melhor, mais equilibrado, com mais justiça social. E eu tenho muita esperança para que Santos, para que o Brasil, no ano de 2020, seja muito melhor para todos nós, né? Será. Vamos fazer um 2020 bom, Se né, Deus para quiser. todos. Obrigado, Lúcia. Obrigado a Patrícia. O Santana está sempre conosco. A gente com você aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, ao vivo, no Ponto de Vista. E a reprise você acompanha às 8 da noite. Tchau, gente. Obrigado.